como a gente pode superar esse medo de mudar que muitas vezes nos paralisa? É sobre isso que a gente vai estar falando aqui no nosso vídeo de hoje. Fica aqui comigo e vem embarcar comigo nessa aventura para descobrirmos a coragem para mudar. Olá pessoal, eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, onde a gente fala sobre autoconhecimento, onde a gente fala sobre bem-estar, onde a gente fala sobre equilíbrio emocional. Hoje nós vamos estar falando especificamente sobre o medo da mudança. E se você quer entender mais sobre isso, entender mais sobre esses temas, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal, a ativar também as notificações, para que você possa estar recebendo uma notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai ajudar muito na sua evolução pessoal e no seu desenvolvimento do seu bem-estar. E quando a gente fala em bem-estar, nós temos que falar muito sobre a mudança, porque a vida trabalha dentro de ciclos. E inevitavelmente nós somos obrigados muitas vezes a termos que mudar algo em nossas vidas. Mas quando a gente fala de mudança, a gente acaba se deparando inevitavelmente com o medo. Porque o medo, ele sempre aparece diante de uma nova situação. Sempre que nós nos deparamos com uma situação que não é conhecida, o medo nos aparece. E ele aparece por quê? Porque ele faz parte de todo o nosso sistema emocional. Ele faz parte do nosso sistema de defesa. Então, todas as vezes que nós vamos estar enfrentando algo novo, o medo aparece nos pedindo cuidado. Então, nós temos que perceber que o medo, ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, ele não é o nosso inimigo. O medo em si mesmo não quer nos fazer mal. Ele vem exatamente pelo contrário, para tentar nos proteger de algo que possa nos prejudicar. Quando que o medo ele se torna negativo? O medo ele se torna negativo quando ele nos paralisa. Quando em virtude do medo nós não nos movemos, nós não vamos atrás dos nossos sonhos e nós paralisamos em situações e experiências que não nos fazem bem. É nesse momento que o medo ele se transforma num bloqueio emocional e nós acabamos não atingindo os objetivos que nós estávamos buscando. Por isso que nós precisamos, antes de querer mudar, entender essa dinâmica do medo dentro de nós. Entender a interpretação que nós estamos fazendo desse medo. Porque quando nós entramos dentro de uma situação que é nova, essa situação ela é imprevisível. Então, num determinado grau, o nosso sistema emocional entende que ela pode ser ameaçadora. E cabe a nós uma nova interpretação do novo, daquilo que nós ainda não conhecemos. Não como sendo algo que pode nos prejudicar, mas como sendo algo que pode ser não só uma aventura nova, algo novo para a nossa vida, mas como também algo muito melhor do que aquilo que nós estávamos vivendo antes. A gente precisa aprender a ter um olhar para o novo como sendo algo bom, como sendo algo que pode ser positivo. E é isso que a gente vai fazer quando a gente quer quebrar essa raiz do medo da mudança. É quando a gente começa a ressignificar o que é a própria mudança para nós. Porque a vida ela trabalha dentro dessa dinâmica de ciclos. Então, por mais que nós tenhamos a ilusão de que as coisas vão permanecer para sempre do mesmo jeito, tudo está mudando. Algumas mudanças são mais lentas e quase imperceptíveis, e outras mudanças elas são mais bruscas. Mas a cada momento a existência, você, eu, nós estamos nos transformando. A vida é movimento. E se nós não nos movimentarmos, se nós não irmos nesse fluxo da vida, nós nos paralisamos. E com isso a nossa vida encolhe, com isso a nossa vida trava. Por quê? Porque é impossível se expandir se nós não temos esse movimento de expansão, que é essa nossa capacidade de mudar e se adaptar às novas circunstâncias.
Por isso, aquela pessoa que resiste à mudança é uma pessoa que não cresce, é uma pessoa que não atinge seus objetivos. Porque nós precisamos, enquanto seres humanos, aprendermos a caminhar junto com essas mudanças da vida e entender que essas mudanças são extremamente positivas. Então, nesse momento, nós temos que ter um olhar profundo de que essa zona cômoda, essa zona confortável que nós podemos estar vivendo, muitas vezes esconde por detrás dela uma vida que não cresce, uma vida que não se desenvolve. Então, para a nossa vida às vezes crescer, seja em qualquer setor que seja, nós precisamos nos movimentar, a gente precisa mergulhar um pouco no imprevisível, nós precisamos sair daquilo que nós chamamos de zona de conforto, que nada mais é do que uma zona conhecida. É um espaço que nós estamos já acostumados, porque nós já vivemos muito ali, porque nós já lidamos muito com aquele tipo de situação. Então, a zona de conforto, ela não é necessariamente confortável, é uma zona familiar. É uma zona em que nós já conhecemos nossos limites, que a gente já conhece aquela dor. Mas ao mesmo tempo que ela é uma zona familiar, é uma zona limitante. É um espaço que não nos permite expandir. Então nós precisamos sim, nesse momento da mudança, entrar em contato direto às vezes com o nosso desconforto. Onde a gente precisa tomar uma atitude às vezes necessária, mesmo sendo difícil, onde muitas vezes a gente vai aprender a colocar limites, onde muitas vezes a gente vai ter que aprender algo novo, onde muitas vezes a gente vai se deparar com novas situações que vão nos exigir novas respostas e novas atitudes. Isso é desconfortável? É, mas também muitas vezes necessário. Para a gente vencer esse medo da mudança, a gente precisa aprender a lidar com os nossos desconfortos. A gente precisa aprender a entender que o desconforto não é necessariamente negativo. Ele pode não ser agradável, mas ele é o primeiro sinal da necessidade de mudança. Olha para a sua vida agora, para a sua vida afetiva, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Onde habita o seu desconforto? Onde você sente que as coisas não estão no devido lugar, mas que você se prendeu por ser uma zona familiar, por ser uma zona conhecida? Onde não está agradável, mas você permaneceu simplesmente por medo de fazer diferente, por medo do novo, por medo do que a mudança podia te trazer. Olha por quanto tempo você tem estacionado nessa área e tem visto a sua vida paralisar ali, e você tem aberto mão da sua felicidade, simplesmente porque ali já é mais familiar. Eu quero convidar você a fazer esse mergulho interior para que você possa compreender que esse é o seu momento, para que você possa quebrar esse padrão. É o momento em que você pode ousar um pouco mais. É o momento em que você pode visualizar uma nova vida e entender que esse desconforto é um convite, é um chamado para a mudança, é um chamado para vivenciar o novo. Mas não é um novo pelo novo, é um novo que vem acompanhado de uma melhora, de uma transformação. Então, se você quer perder o medo da mudança, comece a enxergar a mudança como um processo de transformação. Se a gente for pensar na lagarta, ela se transforma em borboleta, mas para isso ela precisa passar por um período de transformação, um período de metamorfose, quando ela entra dentro do seu casulo para que ela possa fazer nascer as suas asas. É uma mudança que, se ela tivesse consciência, provavelmente assustaria, provavelmente talvez ela não iria querer. Mas é assim que acontece também com os nossos processos. A gente precisa passar por reajustes, por fases em que a gente vai tomar decisões difíceis, se readaptar à mudança, mas no futuro, depois, a gente percebe que esse era o nosso casulo existencial, que foi a partir dali que as nossas asas emocionais também cresceram para que a gente pudesse alçar voos maiores. Então não veja a mudança como algo complicado, como algo assustador, como algo ruim. Encare essa mudança como uma metamorfose.
como um processo de transformação, como um passo a mais para você chegar até onde você quer e realizar os seus sonhos. Comece a enxergar a mudança e o desconforto também como algo positivo, como sinais do seu crescimento. E se você entender que você também está crescendo nesse desconforto, que ele está te levando a algum lugar, e a algum lugar muito mais positivo, daquele lugar que você estava e que você viu que precisava mudar, você vai perceber que a mudança, ela pode sim ser assustadora, mas ela também é muito positiva. Porque a gente tem que aprender a caminhar também com o medo. A gente não precisa esperar o medo sumir para a gente dar um passo adiante. Se a gente sabe que aquele passo é positivo, se a gente sabe que aquele passo é para o nosso crescimento, se a gente sabe que aquele passo vai nos levar a uma nova vida, mesmo que o medo esteja ali, não se paralisa. Mesmo que você vá com medo, mas siga, porque você sabe que o que você está fazendo é pelo seu bem-estar. E o medo vai se dissolvendo pouco a pouco, quando essa nova vida que você está criando começar a ganhar forma e você perceber que não havia nada que você precisasse temer, porque você tem forças dentro de você para lidar com qualquer situação. O medo ele faz parte de nós. Às vezes a gente precisa aprender a conviver com ele, levar ele junto também até que ele se dissolva, mas jamais se paralisar por ele e deixar que ele impeça da gente criar essa nova vida que nós estamos buscando. E se você entender isso, você vai perceber que o problema não é ter o medo da mudança. O problema é nunca mudar, porque mudar é necessário. Mudar é o que nos salva, mudar é o que nos transforma. E eu desejo que você realize a mudança que vai transformar a sua vida também. Que você encontre dentro de si a coragem para isso. E se você gostou muito desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, e você quer absorver mais conteúdo para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento emocional, para o seu fortalecimento interior, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar as notificações e você vai receber um e-mail sempre que a gente tiver um novo vídeo por aqui. E nesse espaço pode ter certeza que a gente traz muito conteúdo para o seu crescimento físico, emocional e espiritual. E é sempre um prazer imenso ter você por aqui, se aprofundando dentro de si mesmo. Porque como eu sempre digo, a nossa vida começa dentro de nós.